Olá, nesse vídeo eu vou falar como funciona o sistema de tabelas de preço do DBM Spala. As tabelas de preço são utilizadas para você fazer as vendas, comercializações ou até bonificações, brindes, utilizando vários preços de acordo com o perfil. Como o sistema é multi-empresa e os vários cadastros são compartilhados e às vezes você trabalha com vários segmentos de negócio, vendendo para os mais variados perfis de cliente, é necessário que o sistema consiga identificar qual que é a melhor tabela de preço que se aplica para cada situação e isso fique bem transparente, bem simples para o vendedor verificar. Então, nesse método de cadastro, o sistema, você vai poder criar milhares de tabelas de preço se você precisar, para cada produto, para ser vendido em cada situação com um preço particular, podendo vincular uma com a outra, aplicar reajuste entre uma tabela e outra e assim por diante. A tabela de preço, você encontra ela no cadastro de produtos, no menu de cadastro de produtos. Ao acessar a tela, você já vai ver a lista de tabelas de preço que estão no seu cadastro, é o que você pode cadastrar novas, cada uma com um nome específico, tem uma data de validade específica e também pode ser vinculada a uma outra tabela de preço para que cada vez que, por exemplo, que a tabela 102 precisar de uma alteração, bastou ajustar a tabela 101 que o sistema vai aplicar um aumento de 10% na tabela 102 no mesmo item. Em cada tabela de preço, tem os produtos aqui embaixo que estão associados a essa tabela. Isso é um recurso interessante do sistema porque isso cria uma vantagem. O cadastro do sistema é compartilhado. Então eu consigo fazer com que eu possa impedir a venda de determinado produto para determinado cliente, desde que a tabela deste cliente não tenha esse produto no cadastro. Então, se não tem, eu não consigo vender para aquele cliente específico porque a tabela de preço dele não deixa. Isso é um recurso muito útil para quem opera com muitos segmentos, muitos produtos, muitas áreas e determinado produto não pode ser vendido para determinado perfil de cliente. Permite fazer essa gestão. A interface é extremamente simples e intuitiva. Tabelas de preço, produtos que fazem parte dessa tabela de preço, sua unidade, sua referência, a data da última atualização e o preço dessa venda como deve ser feito. Esse preço, inclusive, pode ser obtido a partir do método de avaliação de preço e margem de lucro, que está num outro vídeo, que mostra como que você faz toda a análise da sua aquisição, do seu custo, para ter uma proposta de venda para aquele cliente. Aí ele pega esse preço e vou comparar com a sua respectiva tabela de preço, permitindo você fazer o ajuste necessário. Inclusive, você pode até verificar e associar esse preço a uma pessoa específica. Cada tabela de preço também tem a sua configuração. Essa configuração tem por objetivo determinar em que momento essa tabela de preço vai ser chamada. Por exemplo, nessa opção aqui, a tabela de preço é chamada no tipo de movimento S001 ou S014. Outra opção é que uma tabela de preço pode ser chamada apenas por uma determinada empresa dentro de um tipo de movimento. E numa forma mais complexa, mais sofisticada, é possível chamar uma tabela de preço para um determinado perfil de cliente. Por exemplo, vamos escolher aqui atividade econômica. Se eu escolher atividade econômica e disser que eu só quero trabalhar com atividade de serviços, significa que esta tabela de preços específica só vai ser mostrada caso o meu cliente esteja classificado como uma atividade econômica de serviços. Senão, essa tabela de preço não é usável para ele. A vantagem do sistema é que ele vai aplicando as regras em ordem, ou seja, do maior código para o menor código de tabela. Então, eu posso ter uma tabela genérica e uma tabela específica. Se eu não encontrar a tabela específica, eu posso ter uma mais genérica com um código menor dentro da validade e isso me ajuda a ter essa situação focada, bem distinta. O resultado final disso pode ser visto na tela de orçamento quando eu começo um processo de venda. Basta eu vir aqui iniciar um orçamento. No cabeçalho, eu já vou colocar todas as informações que o sistema precisa para poder identificar qual tabela de preço deve ser usada nessa situação. Ao simplesmente começar uma venda na empresa 1 para o cliente 1, por exemplo, eu vou começar a digitar os itens normalmente. Se eu vier aqui pesquisar a descrição do produto, lá no alto
ele já me traz a tabela de preço que ele encontrou para este cliente específico, baseado na configuração que foi colocada na tabela de preço. E com isso, ele já me traz o valor que deve ser vendido para esse cliente, ou seja, é completamente transparente para o vendedor. As suas tabelas são administradas em nível de decisão na gestão da empresa. E o seu vendedor simplesmente fornece o preço para o cliente de uma forma bem simples e direta. Inclusive, o código da tabela de preço que foi utilizada nessa situação fica anotado dentro do sistema para aquele orçamento, o que facilita para referência histórica, saber qual foi o preço que foi utilizado, qual foi a negociação que foi utilizada. Essa é uma das principais vantagens desse sistema de múltiplas tabelas de preço. Ao invés de ter uma quantidade X de preços engessados por produto, na verdade eu tenho um leque infinito de possibilidades de definir preços para os mais diferentes perfis de negócio dentro do mesmo sistema, dentro da mesma base. Muito obrigado.